pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para responder algumas perguntas que eu pedi para vocês enviarem lá no meu Instagram, na caixinha de perguntas. E não tiveram tantas assim. Eu tinha falado que eu ia responder as mais complexas no vídeo do YouTube e acabaram que tiveram, dessas perguntas só tiveram 4, 3 foram complexas. Então eu vou responder todas aqui, tá bom? A primeira pergunta é: por que designers não têm sindicato? O que acontece é que eu penso que a profissão é extremamente desvalorizada ao ponto de que nem os próprios profissionais valorizam a si mesmos. Tá pegando a minha linha de raciocínio? Então, a gente já tentou ter a profissão regulamentada em 2015, mas a presidente na época, Dilma, vetou essa regularização. E, bom, passou muito tempo, tem muito tempo que isso aconteceu. E o cenário agora é que tem muito autodidata. Então, são pessoas que não fizeram faculdade ou que fizeram, ou algumas fizeram só ensino técnico. E eu entendo que quando você regulamenta, eu penso que é só o ensino superior que pode atuar. A pessoa só pode atuar com o ensino superior. Eu não sei como que fica para ensino técnico. Mas, enfim, a profissão não é regulamentada, tem muito autodidata. E todas essas pessoas vão perder o direito de trabalhar se tiver regulamentação. Essas pessoas vão perder o direito de trabalhar, porque elas não têm formação. Elas podem ter aprendido os fundamentos teóricos em algum lugar, elas podem ter feito cursos livres para aprender, mas elas não têm o ensino superior. E se regulamentar, ensino superior técnico, enfim, se regulamentar, elas perdem o trabalho delas. Então, eu acho que o sindicato faria mais ou menos a mesma coisa. Eu não sei exatamente como funciona um sindicato, se ele luta pela regulamentação, piso salarial, enfim. Mas eu já ouvi falar também que o ideal seria a gente ter um conselho regional, que aí você, não sei de que jeito, você prova que você tá apto a trabalhar e consegue o seu númerozinho, que nem o conselho regional de psicologia, medicina, nutrição, enfim. Consegue o seu número pra você, carteirinha, pra você poder atuar. Mas tem que pagar um valor por ano, mensalmente, enfim. Mas o problema é que, sem sindicato, sem regulamentação, sem conselho regional, a gente tem uma precarização muito grande da profissão, num nível que as vagas estão exigindo ensino superior, às vezes até mesmo pós-graduação, e pagando um salário mínimo, 5 profissões em uma só, estoquista designer, pagando R$1.000 por mês, enfim, tá uma bagunça, uma baderna e ninguém sabe o que fazer. A gente tem que unir uma frente pra resolver isso. Foi uma pergunta complexa. Muito obrigada pela sua pergunta complexa. Próxima pergunta complexa. Como você desenvolveu confiança para começar a trabalhar com maximalismo? Foi uma luta de, eu creio que uns 3 anos. Fui começar a trabalhar com maximalismo no final do ano passado. Eu comecei com design gráfico, vamos lá, eu comecei com design gráfico no ensino médio, porque eu fiz ensino médio técnico, o professor ensinou Photoshop pra gente. E ali eu comecei a desenvolver o interesse. Mas eu só fui fazer a faculdade em 2022 e foi uma luta pra eu descobrir o estilo que eu gostaria de seguir. E eu só fui adquirir essa confiança depois de ter passado por 3 empresas e freela, né? Fui freela também. O que acontece? Na última empresa que eu trabalhei, eu já tava madura, assim, profissionalmente falando. Quando eu entrei nessa empresa, eu trabalhei com um chefe do design lá. O chefe do design, ele era bem rígido. E ele pegava ali no nosso pé para as coisas saírem boas, não sei o quê. E tinha que sair um design redondinho, completinho e tal. Nisso, eu ia fazendo, por exemplo, coisa de pet shop não, tinha um veterinário, né, a gente tinha um cliente veterinário. Eu ia fazendo as coisas desse cliente, mais de uma padaria, e que tinham identidades visuais
um tanto quanto maximalistas. Então, eu fui percebendo que eu gostava de fontes enormes. Eu gostava de fazer tipografias gigantescas. Eu fui notando essas coisas que eu gostava de fazer, eu fui percebendo muito mais nesse último emprego que eu tive. E quando eu fui demitida, porque eu fiquei 2 meses lá, aí que eu comecei a trabalhar como freelancer. Eu comecei a trabalhar como freelancer, eu finalmente comecei a explorar melhor esses estilos e eu descobri que o que eu gostava era o maximalismo, aquelas letras enormes, várias coisas lá na área de trabalho, sem muitos espaços em branco, enfim. Foi mais ou menos assim, uma luta de 2 anos e meio de faculdade, mas então é que eu fiquei 6 meses numa empresa, 4 na outra, 2 na outra, então 1 ano de empresa. Amaram? Próxima pergunta. Como a inteligência artificial implica na sua profissão? Bom, vamos lá. Design gráfico é uma ciência social. Você entra lá no site da USP, por exemplo, acessa a aba de design e as pós-graduações relacionadas, você descobre que é uma ciência social. Então, isso é fato. Design gráfico é uma ciência social. Ciência social. Social. Só um ser humano pode entender outro ser humano. Só um ser humano pode entender a sociedade. Então, a gente não trabalha só com a parte prática. Design gráfico não é só prática. A gente pensa muito sobre o que a gente vai fazer. A gente elabora estratégias com base no público-alvo do cliente. Entende? A gente analisa concorrências. A gente analisa estilos visuais, a gente analisa o porquê que aquele estilo visual está sendo usado, se ele é de uma cultura específica, se ele interage com um recorte social específico, entende? Então temos, por exemplo, o estilo street, que vem lá do... Enfim, que eu vou falar o que é mais estereotipado. Brooklyn, lá nos Estados Unidos, o pessoal joga basquete, anda de skate, enfim. Tem esse estilo street. Temos também aquelas tipografias mais bem trabalhadas que vêm de origem africana. Temos, por exemplo, a identidade visual que eu fiz da Maria Júlia, que é muito relacionada à saúde mental feminina. Então a gente analisa vários aspectos culturais e sociais e também psicológicos, porque a gente tem que escolher as cores de uma maneira que vai funcionar para aquele público-alvo em específico. Então, não necessariamente a gente vai pegar o livro Psicologia das Cores e seguir ele como se fosse uma bíblia. A gente precisa analisar os recortes sociais, o que cada cor daquela significa para aquele público-alvo, o que cada tipografia vai significar para cada público-alvo. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho sociólogo, ou é um trabalho... A gente usa sociologia, neurociência e psicologia no nosso trabalho. Eu sei que não parece, porque parece que a gente fica só... Meu trabalho é clicar. Meu trabalho é clicar. E aí parece que a gente não faz lé com cré. A gente fica no computador o dia inteiro, igual o gamer fazendo barulhinho no teclado. Mas não é bem assim. A gente faz muitas análises, tanto sociais, culturais, comportamentais, psicológicas, para chegar numa estratégia, para chegar num produto de design. Inclusive, recomendo vocês lerem um pouco sobre design thinking, que é o que a gente usa bastante também para determinar personas, o que aquelas personas querem da vida, o que elas mais consomem, enfim, é assim que a gente decide o que a gente vai fazer para cada cliente. Como que a IA interfere nesse processo? Ela pode ajudar a gente a fazer coisas mais rápido, porém ela não interfere tanto assim, porque interferir no sentido de vai tomar o meu trabalho ou não, não vai, porque a gente não fica só fazendo a parte prática. A gente também tem muita teoria que a inteligência artificial não vai conseguir elaborar, né? Tudo isso que eu expliquei pra vocês é exclusivo do ser humano.
A próxima pergunta não é uma pergunta. Não é bem uma pergunta. É só pra elogiar o seu trabalho. Vi nos seus reels e achei incrível. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, os reels, o que acontece? Esses dias eu postei um reel e ele tá com 500 likes. A mãe tá estourada. Gostaram, galera? Bom, eu acho que esse vídeo vai conseguir ter pelo menos uns 8 minutos. Eu já tô com 12 minutos de gravação aqui. Eu creio que vai dar um vídeo até que legal. Porque eu queria trazer um papo um pouco mais cabeça pra esse canal. Porque eu não trago muitos vlogs, eu fico... Quer dizer, eu trago, mas é... Enfim, eu queria falar mais sobre o design direto ao ponto. Sem mostrar as coisas que eu tô fazendo, enfim. Ser algo mais designer pra designer. Entende o que eu quero dizer? Se vocês quiserem mandar perguntas, eu posso abrir uma caixinha por mês. Lá no meu Instagram, @sosso.psd. E vamos virar besties. Segue lá no TikTok, @sosso.dsgn. Também posto muita palhaçada no Threads. E corporativismo no LinkedIn. Básico, né? Babar ovo de mim mesma, porque eu não tenho mais chefe. Mas é isso. Abril tá sendo ótimo. Abriu portas para um